todo mundo comete crime. Todo mundo comete crime. Até sem ter a intenção. O problema é que nem todo mundo é intitulado como criminoso. Onde vem a questão do estereótipo. Onde vem os requisitos da teoria lambrosiana, que ainda tem alguns fragmentos na sociedade. Eu vou deixar uma orientação para as pessoas, enquanto profissional de direito. Aconteceu prisão, não tem advogado, não teve acesso a ninguém, não fale nada, não assine nada, porque ali a sua vida é a vida de seus familiares. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. No Brasil, uma prisão não deveria significar silêncio, medo e desinformação. A audiência de custódia ela existe justamente para isso. Colocar a pessoa presa diante de um juiz em curto espaço de tempo, avaliar a legalidade da prisão e possíveis abusos e se realmente é o caso de mantê-la atrás das grades. Na prática, porém, o que era para ser um instrumento de proteção, muitas vezes é envolvido por dúvidas, mitos e pela velha lógica de que prender é sempre a melhor resposta. Por isso, o episódio de hoje é um convite à consciência jurídica, à responsabilidade social e ao entendimento de que direitos fundamentais não são favores do Estado. Recebemos hoje no CS Jurídico Cast, com muita honra, o Dr. Alberto Purificação, advogado criminalista que vivencia a rotina das audiências de custódia e traz, na prática, o olhar técnico e humano sobre o que realmente acontece após uma prisão. Seja muito bem-vindo, doutor Alberto, novamente, não é isso? Seja muito bem-vindo também, doutor Nelson, doutora Camila. Olá, é sempre pessoal. bom estar com vocês nesse ambiente, né, trazendo sempre temáticas tão relevantes. Com certeza, doutora. Perfeito. Mais uma vez, doutor Alberto aqui com a gente. Sinal que o primeiro foi muito bom. Foi muito bom. Temática também. A gente ficou com aquele gostinho de quero mais, porque o direito penal, ele sempre deixa... E o que é bom, a gente pede bis, né? Exatamente. O direito penal sempre deixa a gente com esse gostinho, né? É apaixonante. É apaixonante. É apaixonante. A teoria. Que fique bem claro, né, doutor? Doutor Alberto, para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco mais, conta pra gente quem é o doutor, a tua trajetória dentro do direito criminal, respectivamente, principalmente no que concerne, né, a esse tema propriamente dito, que é a audiência de custódia. Mais uma vez eu congratulo a todos que estão aqui, os nobres doutores. Me sinto feliz em poder trazer, né, para as pessoas luz, que é o conhecimento. Nobres, eu possuo 43 anos hoje. Sou advogado com especialidade na área criminal. Gerencio o escritório do Dr. Daniel Cruz, onde atuamos com diversas áreas, trabalho, consumidor, família e outras. Cursei a graduação na Faculdade de Jorge, onde tive a felicidade de ter ao meu lado esse expoente doutor e grande amigo, Nelson. Satisfação é minha, doutor. Né, sou descendente de pessoas que foram escravizadas, nasci em Quilombo, em Acupe, distrito de Santo Amaro, e exerci diversas atividades no direito, no McDonald's, motoboy, ajudante pedreiro, vendedor ambulante, e lá se vai. E hoje vamos tratar de algo muito sensível, que é a audiência de custódia, onde vamos passear, inclusive fiz até algumas anotações, do mundo de Alice, que é a teoria, a academia e os livros, para a realidade, que é nua, crua, árida e áspera, desse tema tão grande, tão expressivo, que é a audiência de custódia. É verdade, doutor. É uma temática, né, bastante atual e é uma temática que tem muito para a gente desenvolver no dia de hoje. Mas tratando da questão da contextualização, podemos iniciar por aí, não é isso? Nós sabemos que esse instituto ele não surge de forma isolada. Na verdade, ele vem a partir de um compromisso que o Brasil, né, realiza no âmbito internacional, como, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o próprio Pacto, né, de São José da Costa Rica, não é isso? Que é justamente aquela ideia que o preso ele precisa ser automaticamente direcionado
né, para a autoridade judicial num tempo muito curto. Claro que a audiência de custódia, ela surge, na verdade, em 2015, podemos dizer assim, ela é efetivada no Brasil a partir da determinação do Conselho Nacional de Justiça. Não é isso? E na tua perspectiva como especialista, como atuante na área, o que seria propriamente dito essa audiência de custódia para que os nossos ouvintes, né, que estão aqui acompanhando, eles possam entender melhor esse instituto? Nobre doutora, a senhora trouxe uma questão de historicidade muito interessante, mas devido à vivência prática, eu vou acrescentar e valorizar o que a senhora aqui trouxe. Realmente o CNJ, através dos tratados internacionais que o Brasil é signatário, por ser norma cogente, teve que aderir. Mas gerou muitos conflitos e muitas discussões no Estado. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça é um órgão fiscalizador e faz parte do judiciário. Como quem julga cria leis? Aí teve uma violação entre os poderes. Porque essa atribuição de criar leis, ela é estritamente do legislativo e com chancela do executivo, né? Passar pelas câmaras dos cenários, o executivo vir lá e chancelar. Ela só veio ser realmente efetivada, a audiência de custódia, acabar com esses conflitos a partir do pacote anticrime de 2019. Praticamente eles vestiram o que está lá na resolução do CNJ no pacote anticrime, através do artigo 310 e 282 do Código Processual Penal. Entendi, doutor. Então, só para a gente, né, entender toda a questão do traquejo histórico. Isso. Então, por mais que o CNJ tenha instituído em 2015 a audiência de custódia propriamente dita, não é isso? Mas podemos dizer que a mesma só teve efetividade em 2019, quando foi instituída a questão do pacote anticrime. Sim, porque da questão da hierarquia das normas. Sim, a Constituição veda que o CNJ veda que o Judiciário crie leis. Então, para acabar com esses conflitos, veio o pacote anticrime 2019 e aí isso, deu poder legal, tirou da discussão. Claro, entendi. É somente para os nossos ouvintes eles entenderem toda essa questão do trâmite, né, histórico, é importante também para conhecer propriamente dito o que seria esse instituto, né, o que seria a audiência de custódia, como é que funciona o procedimento. Exato. Muito se ouve falar da audiência de custódia, só fazendo uma breve interrupção. A audiência de custódia diz que a pessoa vai presa hoje e sai amanhã na audiência de custódia, e é um absurdo. Então, é importante que a gente deixe claro o objetivo dessa audiência de custódia, para que ela serve, como é que ela deve ser realizada, para que, efetivamente, as pessoas tenham esse conhecimento, pelo menos que básico, sobre uma audiência de custódia e não saia reproduzindo falácias, né? Correto. A audiência de custódia, ela existe o seguinte: reza a lei que toda e qualquer pessoa presa, o artigo 310 diz que a pessoa presa é flagrante, mas sabemos que existem outros tipos de prisão, inclusive a prisão civil, decorrente de pensão alimentícia, que a nobre doutora a conhece muito bem, está na sua seara de labor, e prisão temporária, prisão em flagrante, prisão preventiva. Toda e qualquer pessoa que for presa em qualquer uma dessas roupagens, reza a lei que deve ser apresentada ao juiz em até 24 horas. A lei, o mundo de Alice. Na realidade, STJ, até 96 horas a prisão não é ilegal. Olha o salto, de 24 para 96. Por que isso? Porque o STF entende o seguinte: de certa forma tem uma certa coerência. Imaginamos uma prisão no interior do interior, que é um policial civil inscrevendo um delegado para fazer inúmeros procedimentos. Imaginamos que essa pouca estrutura saiu para uma operação ou saiu para qualquer circunstância judicial por determinação, para cumprir um mandado de prisão. E aí chega a viatura com o indivíduo preso. Esse indivíduo, ele é considerado, à luz da lei, como de extrema periculosidade. É um assaltante de banco famoso, com inúmeros homicídios nas costas. Pronto, não conseguiu apresentá-lo em 24 horas, ele foi apresentado em 96 horas, porque o delegado não estava lá e tinha justificativa porque estava em operação, então ele vai ser liberado automaticamente. Seria assim se seguisse a lei fria. Por isso que a gente tem que fazer uma análise sistemática. Toda e qualquer pessoa deve ser apresentada ao judiciário, sim.
Aí tem que analisar as circunstâncias da prisão, a estrutura de onde a prisão aconteceu, a justificativa de por que teve ou por que não teve, e aí vem para os desdobramentos. Como essa prisão ocorreu, foi adequada, foi ou não foi, foi uma prisão em flagrante, foi uma prisão preventiva, foi prisão temporária, porque cada tipo de prisão, os requisitos eles vão ser analisados de forma sistemática. É um mandado de prisão, pronto, legal. Que horas aconteceu? Onde aconteceu? Houve agressão? Foi lido o mandado de prisão para a pessoa que foi apreendida? Custodiada, no caso? Então, Ou seja, tem esses são requisitos. muitos nuances, Muitos. né, doutor? Tem que analisar o tipo de prisão, o agente que foi apreendido, o local, para daí, a partir disso, fazer análise das ilegalidades. Eu confesso que eu fico, às vezes, dividido. Eu costumo dizer que eu gosto muito do direito criminal na teoria, mas na prática não tenho natureza. E eu digo que eu fico dividido porque recentemente teve o caso da jovem que foi arrastada, acho que pelo ex-ficante, acho que precisou amputar as pernas, alguma coisa assim, né? Ele arrastou ela por 1 quilômetro, ficou toda dilacerada, e o indivíduo foi preso. E as primeiras perguntas que o juiz fez foi como foi a condução dele, se os policiais o agrediu, e aí ele disse que sim, e de fato ele estava com marcas que dá visivelmente perceber que foi algum tipo de agressão, não se sabe exatamente por quem, né? E a promotoria pediu a corregedoria da Polícia Civil para apurar os fatos, já que foram os policiais civis que prenderam ele, né? E o nobre colega que estava o representando trouxe justamente essa questão para poder motivar o relaxamento da prisão. E é por isso que eu digo que eu fico dividido, porque na prática aqui eu estou falando de um caso cruel, né? Se arrastar uma pessoa Com certeza. por 1 quilômetro no veículo, a pessoa ali se dilacerando toda, e de repente, não sei, não acompanhei ele no seu desdobramento, não sei se ele foi solto, mas Sim. de repente ele ser solto na custódia porque foi agredido por policiais que no calor da emoção, diante do caso concreto, Sim. não é? Então assim, eu sei que esse aqui é o argumento que quem estiver assistindo vai dizer, principalmente os colegas da área, vai dizer, ó, o doutor não poderia estar trazendo esse argumento do senso comum e tal, Sim. mas eu estou falando como ser humano. E é por isso que eu fico dividido. Sim. E aí, à luz de um caso como esse, eu gostaria de ouvir a opinião técnica do nobre colega doutor Alberto, né, sobre uma situação dessa natureza. O juiz ele não analisa o mérito, à luz de dizer se fez ou se não fez. Ele analisa o mérito à luz de observar alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Agiu em legítima defesa, estava em estrito cumprimento do dever legal. O juiz analisa o mérito à luz de observar se a tipificação do delito realizada pela autoridade policial foi correta ou não foi. Às vezes é um furto simples e põe um furto qualificado. Às vezes é uma receptação simples, põe receptação. Exemplo, um jovem foi apreendido com uma moto adulterada. Aí foi apreendido com a moto adulterada que foi roubada. Qual delito a ser imputado a ele? O roubo, a adulteração e a receptação? Como é que isso funciona? Então o juiz sempre olha o mérito à luz de vislumbrar alguma ilegalidade, alguma questão de direito, de ordem. Não na questão de se ele fez ou se ele não fez. Isso. Quando a gente vai para a audiência de custódia, não estamos ali para analisar se ele fez ou se ele não fez. A tipificação penal vai mensurar, é hediondo o crime, não é, por meio cruel, não é, tudo bem. Mas o juiz, ele tem que ter aquele princípio tão difícil de ser exercido, que é a neutralidade axiológica. Esse que é o ponto sensível do direito criminal. A superfície mais fina que existe, doutor Nelson, é a bolha de sabão. A superfície mais fina que existe. Né? Visualmente falando, é a bolha de sabão. É a linha tênue entre a neutralidade axiológica e os abusos. Aos meus olhos técnicos, eu defenderia ele tranquilamente. Primeiro, oficiou o HACEP, não sabe se foi os policiais ou não. Ele poderia ser vítima de lixamento ou outra coisa. Também, doutor Nelson,
devido à rotina, o cotidiano que nós temos, eu não pude vislumbrar o processo na íntegra para poder perceber como tudo isso aconteceu. Então, isso que é o difícil. É você entender que a audiência custódia não está ali para dizer se ele fez ou se ele não fez. Está ali para dizer o seguinte: a prisão foi legal, porque a audiência de custódia ela é um escudo, ela está ali para evitar a prepotência do Estado. E lembramos que ela está ali não para fatos, está ali para todo e qualquer tipo de crime, mas o olhar da audiência de custódia é o mesmo. Mas tem os desdobramentos. O artigo 282 ele traz desdobramentos. Uma pessoa que for violência doméstica, o crime, a pena é menor que 4 anos da prisão preventiva, olha como já quebra, que a prisão preventiva é até crimes a partir de 4 anos, olha como já quebra. Uma pessoa que for presa com uso de arma restrito, diz que já tem que ser decretada a prisão preventiva, a lei diz. É uma prisão preventiva em um direito que é subjetivo, que trata de dolo de culpa com o direito penal, sendo um requisito objetivo para decretar uma prisão. O STF já discutiu sobre isso, mas o artigo não está sendo considerado inconstitucional, ele está ali. Cabe brigar, recorrer, exercer os meios cabíveis. Então, ali não importa o crime que ele fez. Ali é a legalidade da prisão. Então é importante isso ficar claro para quem Não está importa o delito que ele ouvindo. fez. Ali é a Às legalidade da vezes, prisão. o senso comum não permite fazer essa distinção de que o indivíduo que foi preso, ele passa nesse primeiro momento por uma verificação de que se de fato a prisão ela foi legal, se foi válida, se ela foi acometida de algum abuso, Correto. para posteriormente o juiz decidir se vai ou não relaxar essa prisão. Enfim, então muitas vezes as pessoas não compreendem o teor dessa audiência de Isso. custódia e aí acham, enxugar gelo. Né? Ah, que absurdo! O judiciário prende hoje e solta hoje mesmo. Então a gente precisa estar ciente que o juiz ali, como cumpridor da lei, logicamente, ele está adstrito a isso. Então ele verificando que uma prisão ela foi indevida, foi ilegal, foi abusiva, que seja, ele deve sim cumprir a lei e relaxar a prisão. Agora, minha pergunta é assim em todos os casos? O juiz, ele averiguando que houve, de fato, essa ilegalidade da prisão, obrigatoriamente, ele vai relaxar essa prisão ou não? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Primeiro vamos pensar no princípio da jurisdição. O juiz ele age mediante provocação. Para ele decretar a prisão, alguém tem que pedir. Sim. O promotor tem que pedir. A audiência de custódia ela funciona assim. O policial que está ali está acompanhando o custodiado. O promotor está ali como fiscal da lei e órgão acusador. O advogado, o defensor público, o magistrado. O juiz vai fazer os devidos questionamentos ao custodiado em relação à sua qualificação profissional e como aconteceu a prisão. Abre-se para o Ministério Público fazer perguntas, abre para a defesa fazer pergunta, abre-se para o Ministério Público fazer suas manifestações, se vai pedir prisão preventiva, se vai pedir medida cautelar ou não, e abre para a defesa para assim também exercer a sua tese. Sim. O que acontece é o seguinte, na realidade, há mais conversão de prisão em prisão em flagrante, em prisão preventiva, do que soltar. Basta a gente analisar a quantidade absurda de presos provisórios que estão nos presídios. Quase 4 vezes mais presos provisórios do que presos condenados. Existem alguns fatores que influenciam. Tem um constitucionalista, Ferdinand de Lassalle. Ele, em seu escrito, ele afirma que a Constituição não é só um texto escrito, que existem os fatores reais de poder. E quando a gente olha um caso de repercussão, um caso que a mídia se manifesta, um caso que a população se aflora, atinge um dos requisitos do artigo 312, chamado a garantia da ordem pública. Isso tem os requisitos para a prisão preventiva, é tudo muito técnico, muito organizado. A audiência de custódia é um ato importantíssimo no processo criminal. A audiência de custódia ela representa o Estado democrático de direito. Para que uma prisão aconteça, para que ela seja convertida em flagrante, ela tem que ferir a garantia da ordem pública, ela tem que ferir a conveniência da instrução criminal, ela tem que ferir a economia processual e ela tem que ferir também
ela também tem que assegurar a lei penal. Então não é automático. Não é, Perfeito. sabe? Em que O pese crime seja foi muito pesado, o crime subjetivo. foi, não. Essa pessoa cometeu um crime. Quem é esse agente? Esse agente representa o perigo para a sociedade? Quem é esse agente? Qual é o histórico dessa pessoa? Então, tudo isso está ali naquela sentada, naquela audiência de 5, 10, 15 minutos. Observa a gente, o crime, o lugar, a forma que foi apreendida, a gravidade do delito. Esses 4 requisitos do artigo 312, vai-se para o 310 do Código de Processo Penal, dá uma passeada no 382, analisa o princípio da presunção de inocência, que tem a dimensão interna, a dimensão externa. A dimensão externa é olhar do juiz para aquela circunstância, para aquele agente que está ali custodiado. A dimensão externa são os clamores sociais, a mídia, a televisão. Então, naquele momento ali, tem muita coisa envolvida. Com São, certeza. de fato, são muitos critérios, não é, doutor? Por assim Com dizer. certeza. Inclusive, no final da audiência de custódia, obviamente, o magistrado ele precisa tomar uma decisão. Se muitas vezes ele vai precisar levar em consideração a questão dos direitos humanos, não é isso? Mas ele também vai precisar levar em consideração as circunstâncias do caso e, obviamente, se ele vai decretar ou não as chamadas medidas, né? Que justamente, via de regra, é a questão da decretação da prisão preventiva. Como o próprio doutor disse, hoje, a população carcerária, considerando os presos provisórios, são 4 vezes mais que os presos propriamente dito condenados, né? E conforme o doutor vem mencionando, traz a questão de critérios, não é isso? Como, por exemplo, a questão da mídia. A gente sabe, como o doutor Nelson bem pontuou o caso aqui da jovem, a mídia ela faz toda uma exposição, ela traz vários aspectos e existe todo um clamor social. O questionamento que eu sempre me faço quando eu vejo esse tipo de situação é como um juiz. Eu sei que o doutor bem ponderou a questão da neutralidade axiológica, não é isso? Mas como é que o juiz, a partir da decisão dele, ele consegue afastar essas percepções? Entende? Quais são os critérios hoje que o magistrado ele pode utilizar, certo? Para afastar esses clamores, para afastar a mídia, né? Que para muitos é considerada como um quarto poder, né? Porque a gente sabe o quanto hoje a mídia influencia, principalmente no aspecto penal, não é? Falar disso não é fácil. Olha só. Cada ser humano é único e nós somos frutos de nossas vivências. Cada magistrado tem uma sensibilidade diferente. Já percorri vários interiores fazendo audiência de custódia aqui em Salvador. Aqui em Salvador eu já fiz audiência de custódia com inúmeros magistrados. E cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, um olhar diferente para o delito e para o agente. Em algumas circunstâncias, eu não vou te dizer com marcas nem lugares, claro, porque tem a claro. questão da ética profissional e também dos limites, né? Mas existe algo chamado, você deve ter lembrado de criminologia, teoria do etiquetamento. Sim, claro. Conhecemos, Existem né? pessoas que só em sentar na audiência de custódia, ela já está ali com 30%, 40%, até 70% da prisão preventiva dela decretada porque do biotipo dela. Isso não tem jeito. Isso vem se mudando aos poucos, mas ainda é uma barreira social muito grande que tem que acontecer. Enxergar o direito criminal com uma multiplicidade de matérias, com a questão social, com a questão econômica, com a questão da etnia. Pois, eu já fiz inúmeras audiências de custódia com diversos tipos de pessoas, cores, poder aquisitivo. Se chega uma pessoa bem vestida, com roupa de grife, não de marca, de grife, com um tom de pele mais claro, com um vernáculo bastante interessante e enriquecido, o tratamento é diferente. Mas se chegar um negro todo tatuado, cheio de piercing, com a roupa da loja de R$ 20, e principalmente que foi apreendido em um local que é tido como região de alta periculosidade, porque ali tem uma boca de fumo, automaticamente, só pelo local que ele mora, ele já é marginalizado. É a questão do racismo estrutural. O racismo estrutural ele está em todas as camadas sociais e em todas as instituições.
Então, falar como o juiz pensa vai depender muito de quem vai estar sentado na cadeira. Mas existem critérios, podemos dizer assim, legais que o juiz pode levar em consideração no momento que ele estabelece a decisão. Existe. Mas lembre que o juiz age mediante provocação. Já teve audiência de custódia do representante do Ministério Público perguntar de que facção o custodiado fazia parte porque da tatuagem. Quantas pessoas mais velhas têm índia e caveira tatuada porque na época, década de 70, 80, era moda e hoje tem que esconder suas tatuagens ou refazer porque é tido como facção. Porque a realidade é diferente. Hoje tem cores de roupa que a pessoa não pode usar dependendo da favela que vai. Tem números que não podem ser usados. E tudo isso é levado automaticamente para audiência de custódia. Suponhamos que um vendedor ambulante que vende água na sinaleira ali no Iguatemi, ele more na Saramandalha, próximo a uma popular boca de fumo. No momento da operação, ele é apreendido, ele é usuário de drogas. Ele é usuário de drogas, mas vai vender a aguinha dele na sinaleira ali, perto do shopping da Bahia, que eu falei, Iguatemi. Quando ele é apresentado à autoridade policial, é traficante. Por conta especificamente, doutor, isso que o senhor está Local afirmando, que está... o estereótipo e o local de origem. Isso. Onde você mora, à luz do racismo estrutural, diz quem você é. Imaginamos uma empresa, Centauros. E, pô, Centauros, nada contra Centauros. O Evibit, Riachuelo, CA, qualquer loja. É qualquer loja. É um exemplo. Em um caso hipotético, não tô falando da realidade. Entrega o currículo. E no currículo tem um determinado endereço. Está lá escrito: Casa Sem Número, Vietnã, Águas Claras, Salvador, Bahia. Considerado das zonas de alto risco de Águas Claras. Quando o entrevistador olhar e ver outro currículo, a pessoa todo branquinho os dois, para nem dizer que a questão que é negro, branquinho. E eu ver outro aqui, ó, Caminho das Árvores. Quem será contratado? Quem mora no Caminho das Árvores ou quem mora no Vietnã e Águas Claras? A mesma coisa acontece no julgamento. A neutralidade axiológica, como eu disse outrora, é uma superfície igual a bolha de sabão, fina. Nem todo mundo consegue mantê-la, a bolha de sabão, viva. Imaginemos um magistrado que tem sua filha estrupada. Chega um estrupador para ele fazer uma audiência de custódia. Será que ele vai conseguir segurar a neutralidade axiológica? Imagina que ele foi assaltado já umas 3 vezes, já tomaram o carro dele. Chega um assaltante, 157 ali, ou um latrocínio na audiência de custódia. Será que ele vai conseguir segurar a neutralidade axiológica? A audiência de custódia é muito sensível. É tão sensível quanto o Tribunal das Lágrimas, que é o júri. Mas ali, o difícil é entender que ali não importa o fato, não importa o ato, que nosso direito não é o direito penal do autor. Nosso direito não é o direito do autor, é o direito do fato. A gente ali defende o direito daquele ser humano que está ali. O ato que ele fez, as consequências, as punições serão discutidas na instrução do processo. Senão vai ter um julgamento antecipado, vai ser uma antecipação de pena. Então não basta que a prisão ela seja ilegal. Não basta. A prisão pode ser legal e o juiz mantém. E o Ministério Público pede e o juiz dá. A prisão foi legal, mas ele já tem uns 5 homicídios, 3 assaltos, já tem 3 condenações. Ou seja, reincidência. Ou então, a reincidência é um dos requisitos objetivos para a decretação da prisão preventiva. O juiz não pode dar de ofício que tem a vedação legal, mas bastou o Ministério Público pedir, ele já tem embasamento legal para isso. Há casos que mesmo tendo diversas ilegalidades, mantém a prisão preventiva. É muito tênue. Tem pessoas que têm requisitos para responder preso, estão soltas. E tem pessoas que têm requisito para responder em liberdade, estão presas. Não tem assim... São 2 pesos e 2 medidas. É o olhar, é o dia. Quem está sentado na posição de custodiado
e quem está na cabeceira da mesa presidindo a audiência. É complicado porque não há uma segurança jurídica. Certa né? feita, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência de custódia com o Dr. Alberto, embora não seja criminalista, mas tive essa experiência. E uma coisa que me chamou a atenção é que o preso, na hora da audiência, ele não sabia informar o nome do pai. E acredito que isso pode ter sido um dos fatores preponderantes para a manutenção da prisão. Ele sequer sabia informar o nome do pai. Às vezes pesa, né? Pode ser que não. Tem toda a questão de critérios, de requisitos, e como eu estava comentando aqui, mesmo não sendo da área, mas conversando com um especialista da área, evidenciamos ali que tinha muitas ilegalidades no Gritantes. ato. Muitas ilegalidades, desde o início, né, como foi feita a prisão, o local que foi apreendido, o tempo até a realização da audiência de custódia, e mesmo assim foi mantida a prisão. Então, é uma questão que você diz que tem critérios, e tem critérios, Os mas... critérios são subjetivos por si Mas, próprios, eu acho. e aí é como o doutor falou, a teoria é uma coisa, a teoria é linda. A teoria é sempre linda, mas a prática Veja tem... bem, o doutor citou aqui que teria um requisito que seria a garantia da ordem pública. O que é garantia da ordem pública? Você pode inserir vários critérios nessa garantia da ordem pública, entende? Então acaba se tornando uma decisão muito subjetiva. E aí o juiz pode basear, se eu deixar um indivíduo reincidente, por exemplo, né, que já é contumaz, que já tem histórico de crimes cometidos, ele pode violar a garantia da ordem pública, por exemplo. Então fica muito no limbo. A gente fica no limbo que não tem aquela certeza de como é que... Então, quais são de fato os Quais critérios, são né? eles? Cadê a objetividade? cadê a objetividade, Porque, entende? assim, um exemplo. Porque só completando, a partir do momento que é subjetivo, invariavelmente, essas questões sociais, essas questões culturais, essas questões midiáticas vão interferir. Entende? Então, é complicado. É Ponderando complicado. o que a doutora falou, e a senhora falou algo importantíssimo. Todo advogado criminalista, ainda que esteja começando a exercer seu sacerdócio agora, ele sabe que a garantia da ordem pública é um preceito vago, obscuro e vazio. Nós temos o direito subjetivo no que diz em relação ao agente. Ele tem que ter intenção de fazer. Mas quando se fala em relação à aplicação da lei, nós temos o princípio da taxatividade. Né? Aquela regra do direito constitucional. Os particulares, os cidadãos, eles podem fazer tudo, ainda que não devam. Mas o Estado é obrigado a fazer o que está em lei. Por isso que vem esses vilipêndios. E essa é uma questão tão subjetiva. Eu me recordo de uma audiência que eu assisti, eu não me lembro o nome do colega, e a jovem foi apreendida com mais de 10 quilos de cocaína no veículo, e ele externou isso na sustentação da questão da garantia da ordem pública, que essa foi assegurada a partir do momento que aquela droga foi retirada de circulação. Eu não achei grandes fundamentos na sustentação. Aí talvez a questão de quem é a pessoa, cor da pele, local, condição econômica. Acredite que foi um argumento válido para poder conseguir a restituição da liberdade, responder o processo em liberdade, mesmo a gente está falando de 10 quilos de cocaína. Foi apreendido, foi garantido ali a ordem pública. Então, aí entra a questão da subjetividade. Sim. Quantos outros magistrados não iriam acatar? E a depender de quem fosse a pessoa que estivesse ali, naquela posição de preso, também não seria considerado. Não sei se por ser jovem, por ser branco, e aqui não estou nem falando de uma questão vitimista, de questão de cor, mas falando de como de fato acontece na prática, que varia de lugar para lugar. E muitos criminalistas costumam dizer que cada comarca, cada estado parece que tem seu próprio código de processo penal, não é isso? Correto. Complicado. É complicado atuar nessa área. Por isso que ele utiliza a nomenclatura de sacerdócio.
Né? O que me lembra, imagine, não há segurança jurídica. Nenhuma. Existem critérios legais que o magistrado deve, né, verificar, que ele deve ali visualizar no momento da decretação da prisão. Entretanto, o magistrado, em vez de se ater ali ao seu posicionamento, não, ele leva em consideração aspectos emocionais, muitas vezes de circunstâncias que ele vivenciou, como foi o exemplo que o doutor Alberto passou. Entendeu? Ou seja, existem muitos pormenores que são considerados ali e a gente precisa saber a questão da gravidade disso, porque quer não, ali está uma vida. Existe uma pessoa que a partir dali ele pode ter muitas vezes a vida dele arruinada. Entende? Ou seja, esses critérios eles precisariam ser analisados. Mas pelo que eu vi na prática, né, é completamente diferente da teoria. Não é isso? Com certeza, com certeza. Eu conheço magistrados maravilhosos, tanto no tratamento com o advogado, tanto no tratamento com a polícia, com o serventuário, com o custodiado. No direito criminal tem algo diferente que nas outras áreas não tem. Um exemplo, o direito criminal, o ambiente de presídio, delegacia, ele é um ambiente hostil. Hostil no aspecto do seguinte ponto. As pessoas ali são agentes de segurança. Elas vivem uma tensão muito grande. Então, até para o profissional do direito, o advogado tem que saber como lidar com essas pessoas que vivem com extremo estresse sobre os lombos e com a total desestruturação. Os policiais não têm estrutura, tanto civil quanto militar. Os policiais penais também não têm estrutura, o serventuário não tem estrutura, o juiz não tem estrutura, ninguém tem estrutura. O Estado faz uma lei bonita, mas não dá estrutura para que ela aconteça e que ela seja efetivada. E os órgãos fiscalizadores também não têm estrutura para que isso garanta. Para que isso seja garantido, né? Efetivado. E quando se trata da questão do magistrado, já aconteceram algumas circunstâncias dessa, eu trabalhando. Quer ver uma coisa muito que acontece? Quem atua no crime sabe. Tem audiência de custódia no plantão. Às vezes, o juiz que vai para aquela audiência, ele não tem o traquejo com o criminal. Já aconteceu de chegar em audiência de custódia e o juiz não ser do... Específico da área crime, né? É diferente. Isso deve acontecer principalmente no interior, né, doutor? Nobres é diferente. Que é com vara única, vara única, um juiz para tudo. Outra né? coisa tudo, terrível com a audiência de custódia é quando o delito é de Jaguaquara, o delito é de Itabuna, o delito é de Ilhéus, o delito é de Santo Amaro e a prisão aconteceu em Salvador, a audiência de custódia é feita por precatória. O juiz ouve, questiona e aí remete para o outro juiz decidir. Não dá certo. Deveria ser feita uma videochamada para o juiz de lá da comarca fazer o ato. Não dá certo. A decisão leva dias para sair. Quer dizer, eu faço uma audiência de custódia em 24 horas, até 96 horas com o STJ, mas a decisão leva 5 dias para sair. Doutor Alberto, nessas questões de prisão, voltado para um viés mais familiar, que a gente sabe que quando uma pessoa ela é presa, afeta não só a sua própria vida, mas como a vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, pais, enfim, de todos daqueles que dependem financeiramente e emocionalmente daquela pessoa que foi presa. Então, a gente sabe que é na audiência de custódia que vai se definir se a prisão ela vai ser mantida ou não. Ou seja, se a família ela vai reaver a pessoa, né, o seu familiar querido ou não. Então, se vai ter a estruturação ou desestruturação daquela organização familiar. E a gente sabe que é um período muito curto, teoricamente, 24 horas, quando tudo acontece, todos os procedimentos, e aí é dado uma decisão ali do juiz para decidir se vai ou não relativizar aquela prisão. Quais são as perguntas geralmente centrais que são feitas pelos magistrados e de que forma ele consegue avaliar o impacto emocional daquela pessoa que está ali sendo julgada? Como é que o senhor veria essa questão mais emocional? O magistrado, quando acontece todo o procedimento, é remetido no PJ eletrônico. O delegado fez, ouviu todo mundo, ouviram os policiais, se for uma prisão em flagrante. Ouve os policiais, ouve a pessoa que está custodiada. Pega aquele processo, remete. O Ministério Público vai ter acesso.
antes do magistrado. O delegado geral, a depender do crime, o delegado faz o pedido de prisão preventiva, o Ministério Público vê, analisa se ratifica ou não, né, se concorda ou não, e aí vai se marcar a audiência de custódia. Aí o promotor pode botar um parecer técnico por escrito ou pode se manifestar de forma verbal na Oralmente. audiência, né, na assentada. O magistrado, ele faz perguntas pessoais. Toda a qualificação pessoal dele, nome, idade, se tem filho, se não tem, se tem alguma doença, ou se não tem, nome dos pais, endereço, telefone, tudo isso. Sim. Depois se pergunta como aconteceu a prisão. Aconteceu assim, aconteceu assado, como foi, os policiais lhe agrediram, pronto. Perguntas curtas e diretas. Aí abre-se para o promotor. O juiz não interfere muito. Ele Sim. analisa. Aí o promotor faz perguntas. Se percebe-se que que ele está com característica de violência, ou se o laudo de lesões corporais está dizendo que teve hematomas, aí o Ministério Público, independente de pedir a liberdade ou a prisão, ele pede para o oficial HCP, que é o órgão fiscalizador das ações policiais. E aí passa-se para a defesa. A defesa também faz suas perguntas dentro daquilo que acha pertinente para garantir a liberdade do custodiado. Se perceber alguma ilegalidade, uma questão de direito, adentra ao mérito e menciona. E aí parte para o magistrado a decisão. Mas a decisão, alguns magistrados dão a decisão na mesa, outros têm audiência de custódia, libera todo mundo, o preso volta para a delegacia e tem que ficar acompanhando a audiência online. Em Salvador tem algo muito interessante que vai para o e-mail. Você precisa nem acompanhar, vai para o seu e-mail. Você fez audiência, vai para o seu e-mail. Então, tem esse lado. Mas até lá, a família fica ansiosa, a família sofre. É onde eu questiono a liberdade de expressão hoje, para mim, já está violentando a sociedade. Um exemplo. Independente do delito, pega-se aquela pessoa e fica martelando na televisão, martelando nas redes sociais. Aquele ser humano tem filho que vai para o colégio, vai sofrer bullying dos colegas, tem uma mãe, tem uma esposa que pode ser demitida de um emprego. Então tem toda uma estruturação e eu acredito que vai chegar o dia que o marco digital, a lei de imprensa vai começar a regulamentar até onde se pode divulgar um crime, até que ponto se pode mostrar a imagem da pessoa em uma rede social. E se aquela pessoa, ao final, for absolvida? Porque o que acontece com a mídia? A mídia mostra a imagem da pessoa condenando-a. E isso traz um reflexo para os familiares muito grande. Com certeza, sem dúvidas. Muito grande e destruidor. Onde o direito penal toca, ele mata. Direito penal é a vinaninha. Ele tocou em um, pega a família toda. Toda a família sofre, do pequeno ao novo, do rico ao pobre. É verdade. Ou seja, o princípio da intranscendência é só na teoria. Não é isso, doutor? Não, a intranscendência da pena já entra para outro aspecto. Eu entendi o Não, que a senhora quis dizer. A senhora quis dizer intranscender No a sentido lesão da dele palavra. pra ele. Não, no sentido emocional. Entendi, entendeu? doutor. Ele veio pra técnica. Já tava ali no Já tecnicismo. tava outra. Eu entendi, mas eu entendi. Eu entendi que a senhora falou sobre intranscendência na questão do cotidiano do português. Que- Eu levei para a interpretação processual. Percebi. Me perdoe, doutora. Tranquilo, doutor. Realmente foram inúmeras, né, observações, ponderações bastante necessárias, principalmente como bem pontuou a doutora Camila no começo, porque a audiência de custódia é um tema que todo tem uma opinião, toda a sociedade, propriamente dito, tem uma opinião. Não é isso? Muitas vezes uma opinião errônea, sem esse caráter técnico. Então, logicamente, é importante estarmos aqui, né, como especialista para que possa esclarecer, né, cada critério, cada observação. Realmente foi maravilhoso. E nós aqui no CS Jurídico Cast, nós sempre temos a dinâmica, e o doutor bem sabe, que nós deixamos um espaço para que você fale um pouco para os nossos ouvintes. Alguma observação, podemos dizer, alguma dica, não é? Que pode ser mencionada aí nesse momento. Pronto. Nobres, ó. Prisão. Audiência de custódia, ela acontece em inúmeros tipos de prisão, né? Temporária,
Sim. flagrante ou cumprimento de mandado. O que eu digo à pessoa? Todo mundo comete crime, sem exceção. Digo a qualquer pessoa, a qualquer hora, que todo mundo comete crime. Ultrapassou um sinal, crime. É 80, tá em 100 km por hora, crime. Chamou mulher de feia, crime. Todo mundo comete crime. Todo mundo comete crime. Até sem ter a intenção. O problema é que nem todo mundo é intitulado como criminoso. Onde vem a questão do estereótipo. Onde vem os requisitos da teoria lombrosiana, que ainda tem alguns fragmentos na sociedade. Eu vou deixar uma orientação para as pessoas, enquanto profissional do direito. Aconteceu prisão, não tem advogado, não teve acesso a ninguém, não fale nada, não assine nada, porque ali a sua vida é a vida de seus familiares. Tem pessoas inocentes que foram sinceras e foram condenadas. Porque foram sinceras, mas devido ao calor da emoção, porque quando a pessoa está ali na frente do delegado, tem os policiais que o prenderam ali, tem um monte de pessoa armada e ele falando. De repente ele cometeu um delito por uma legítima defesa. E a legítima defesa não é só proteger a mim. Eu posso ter uma legítima defesa para proteger o Dr. Nelson. Sim, claro. Entende? E no calor da emoção, ou por estar sob efeito de bebida alcoólica, fala-se que fez mesmo, confessa, não tem a sensibilidade, o olhar técnico para dizer o que o levou à questão do dolo a fazer aquilo, e aí perde lá na frente a possibilidade de ser absolvido, porque o delito que ele cometeu tem justificativa. Ou seja, a questão do conhecimento, né? Todo mundo comete crime. E alguns crimes é permitido que a pessoa cometa. Não quer dizer que a pessoa não vai responder o processo. Mas é permitido que a pessoa cometa. Observação bastante interessante. Eu estou saindo, um detalhezinho, eu estou saindo aqui do estacionamento, aqui pro estacionamento com o Dr. Nelson. Quando eu estou saindo, uma situação hipotética, quando eu estou saindo, eu observo que o rapaz foi tomar o relógio e disse: "Ô Nelson, a força." Se o Nelson tentou empurrar, o rapaz ele pega uma pedra e ruma na cabeça de Dr. Nelson e começa a dar pedrada. Eu estou com o meu carro, eu vou jogar o carro em cima dele. Eu vou estar deteriorando meu carro, vou responder por homicídio, claro que privilegiado, mas para proteger a vida de Dr. Nelson. Aí eu bati o carro no rapaz. No momento que eu bati o carro nele, eu olho o Dr. Nelson, ligo para a SAMU, e ligo para delegar para a polícia, para dizer que eu atropelei ele e que ele está ali. O que eu não poderia fazer é atropelar ele, depois do arranho e passar por cima de novo. Eu já rompi a questão da imediatividade, a questão da emergência, a questão de repelir o mal grave e iminente. Então, nobres, situação de crime é diferente. Busca um profissional que vocês confiem. Aconteceu a prisão, liga para um familiar, liga para um profissional. Se tiver profissional, não fala nada e não assina nada, porque ainda que você esteja certo, você pode ser intitulado como errado. Olha aí, perfeito. Pois é, doutor Alberto, realmente. Nós agradecemos mais uma vez a tua presença aqui no CS Jurídico Cast. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, porque no CS Jurídico Cast nós temos um lema, onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.